Coach, aqui é a Luciana Viana e o objetivo desse vídeo é falar um pouquinho sobre comportamento, como a gente faz a mudança de comportamento e algumas dicas aqui e pontos de atenção que eu também utilizo na prática e eu trouxe aqui para vocês contribuir também com a prática de vocês. Então é o seguinte, dentro do processo de coach, a gente sempre olha habilidades que o nosso coach precisa desenvolver, quais são os comportamentos que ele precisa ter para ele conseguir conquistar o que ele gostaria de conquistar, certo? Isso é muito básico. E isso depende muito de quais são os comportamentos, se a gente está falando sobre coach de vida, coach de liderança, mudança de carreira, enfim. Qualquer comportamento a gente fica atento na nossa prática, porque é a forma que a gente consegue e o nosso coach consegue trazer resultados no processo, resultados na sua vida, resultados para alcançar o objetivo dele. Esse é sempre o nosso ponto de atenção, certo? Não vou generalizar, sempre não, mas é um dos pontos. E esse um dos pontos, a gente trata o comportamento como sendo um comportamento adequado ou inadequado, certo ou errado, precisa mudar ou não precisa mudar. E eu trago aqui uma outra informação que algumas pessoas já sabem, quem já fez a formação no Master Coach Cognitivo Comportamental já aprendeu de como que funciona. Às vezes a gente olha um comportamento achando que é inadequado e a gente faz um trabalho para mudar aquele comportamento inadequado. Mas no cognitivo comportamental, o nosso olhar é que esse comportamento é uma resposta de alguma coisa. Por que ele se comportou daquela forma, daquela maneira? Se nós já fizemos todos os exercícios, já fizemos toda uma prática no consultório, vamos imaginar aqui uma pessoa que está fazendo, que ele quer apresentar um projeto, mas tem dificuldade de falar em público, certo? Então você está trabalhando essa habilidade de ir lá falar sobre o projeto, apresentar o projeto, então você faz toda uma encenação, enfim, você usa várias estratégias técnicas para que a pessoa consiga se preparar de forma antecipada para ter o melhor comportamento, certo? Então tá bom, ele vai lá e faz e não foi muito bom, certo? Ou gastou muita energia e conseguiu. Mas a gente está olhando a ponta final, que é o comportamento e que é o resultado daquele comportamento. Mas quando a gente entende um pouquinho da estrutura cognitiva do ser humano, a gente percebe, por exemplo, que aquele comportamento significa alguma coisa, ou que aquele comportamento é uma maneira de ele ter ou fazer para enfrentar uma crença limitante. Então, como assim, Luciana? Ou seja, nosso cérebro, ele utiliza de estratégias para que a gente consiga manobrar, vamos dizer assim, e fazer com que a gente consiga viver e conviver, não sofrer tanto impacto direto com aquela crença limitante que está trazendo perdas, que está trazendo conflitos, que está trazendo dificuldades, que é difícil lidar com aquela crença limitante. E aí nós utilizamos de estratégias. Então trago aqui quais são essas estratégias para a gente olhar não só no ponto final do comportamento, da resposta do comportamento, do resultado, mas o que significa aquele comportamento, ou a falta daquele comportamento. Porque aí a gente trabalha no ponto certo, você vai direto no que de fato é necessário mudar. Porque se você mudar um comportamento aqui, vai usar o cérebro do seu coach, as estratégias que ele utiliza de forma inconsciente, e vai ser muito inteligente e vai buscar de uma outra forma compensar e fazer e ter um outro comportamento que está linkado com essas estratégias. Ou seja,
Nós temos algumas atitudes, algumas formas de enfrentamento que a gente evita, ou a gente paralisa, aceita como tal, ou a gente hipercompensa, a gente vai contra algo que a gente não gostaria. É o que nós fazemos. Então, quando a gente teme alguma coisa, a gente pode utilizar desses 3 tipos de enfrentamento. Ou a gente escolhe evitar, esse evitar é no sentido, por exemplo, nesse caso, se a pessoa está se preparando para apresentar um projeto, ela pode escolher uma desculpa, falar que está doente e que não é possível fazer a apresentação. Acontece alguma coisa, encontra alguma oportunidade para evitar entrar em contato com aquilo que é muito difícil, porque não é o comportamento de ir lá apresentar. Provavelmente tem uma crença limitante, algo que impede ele, que não é tão simples de colocar lá em prática, certo? Ou essa pessoa que aceita, fala: realmente eu não vou apresentar porque eu sou um fracasso, sou péssimo, não sirvo para nada. Então ele aceita aquela realidade, aquele sentimento como sendo verdade absoluta, e é isso. Então eu não vou buscar uma possibilidade de enfrentar ou de que eu possa apresentar um projeto. E a hipercompensação, o que acontece? A pessoa vai contra o esquema dela, contra a crença que ela tem internamente, aquele diálogo internamente. Então ela vai lá, ela se dedica dia e noite, fala, decora, sabe até que momento que tem que respirar, a vírgula, etc. Porque no dia da apresentação vai ser um sucesso. Ah, Luciano, então a hipercompensação é mais sadia? Não. Os 3 estilos de enfrentamento, quando uma crença está ativada, ela ou qualquer situação, as 3 formas é uma forma de perpetuar, de fortalecer e de manter o ciclo da crença. Isso que acontece. Então essa hipercompensação, por exemplo, não é adequada e não é sadia, porque imagine a pessoa que ficou dia e noite se preparando. O gasto de energia não é um gasto saudável, não é algo que é o esperado de uma pessoa que de uma forma mais tranquila que iria lidar. Se fosse uma questão só de comportamento, a pessoa não ficaria o dia todo, a noite toda se preparando. Então, e fora isso, a questão interna dela, para ela dar conta de que ela vai ser um sucesso na apresentação, ela tem que usar todos os artifícios psicológicos e físicos para que ela consiga manter o que ela está contra-atacando, que é a sua crença limitante. Então esse assunto é muito importante. Então se a gente começar a falar, então lá ele está hipercompensando, então o cliente chega na sessão falando que foi um sucesso, certo? Então, então o que você vai perceber? Se você não trabalhar com esse foco, esse olhar, checar se é um estilo de enfrentamento, você, por exemplo, esse que hipercompensa, para você vai ser um resultado. Como para mim antigamente também, eu ia comemorar com a pessoa porque foi um sucesso. Mas validar como e avaliar como foi esse sucesso é o que é interessante. Imagine, por exemplo, essa pessoa que hipercompensa e o objetivo dela é trabalhar qualidade de vida. Então vai ser um trabalho que vai ter que olhar para isso, porque se é um conteúdo que ela sempre vai contra a crença dela, aí tem que ver a crença também. Essa é uma crença de desamor, desamparo, mas depois a gente vai falar sobre isso em um outro momento. Mas dependendo da crença, não importa. As formas que ela está enfrentando, se está evitando, se está aceitando, se está contra-atacando, é uma forma e uma estratégia que nós utilizamos para a gente conseguir lidar com aquela crença que está ali dia a dia. Então, ou a gente quer fugir,
ou a gente aceita e falando é assim mesmo, infelizmente, ou a gente ataca. Então, o que acontece? É que a gente tem que aprofundar nosso processo, nosso trabalho de coaching como especialistas. Senão nós vamos olhar no nível superficial e o resultado a gente vai achar que é um resultado bacana, dependendo. Se uma pessoa que evita, não vai ter um resultado tão bacana, porque o resultado ali já vai ficar expresso nas atividades, no planejamento, a pessoa está evitando ali, ela está se sabotando. Então eu trago essas informações para que você consiga agora, de forma mais atenta, se você está trabalhando o comportamento em si, ou se o que você está olhando é um estilo de enfrentamento, que uma estratégia cognitiva que o seu cliente está te mostrando e que, na verdade, mais profundamente, está relacionado com as suas verdades, o que ele construiu, o que é certo, o que é errado, o que ele está se protegendo de alguma forma, e assim que funciona. Tá ok? Espero ter contribuído com a sua prática um pouquinho dessas informações que vale muito a pena a gente saber para melhorar a nossa qualidade, nossa entrega como coach. Muito obrigada, até o próximo vídeo.